Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Papo Cabeça Cash. Esse Papo Cabeça lindo, maravilhoso. Vocês sabem que eu sempre digo isso, né? Esse podcast é maravilhoso. Ai, que podcast lindo é esse. E a gente tá chegando naquele pique, daquele jeito de sempre, tá? Bem humorado, pra falar de quê? De saúde mental. Então calma, inspira, respira, que o teu encontro semanal com a saúde mental chegou. E como é de prática desse nosso podcast, né, Su? Até porque eu adotei isso. Todo programa nós começamos com um pensador contemporâneo, né? Até porque a gente está com uma safra boa de pensadores aí, né? E a gente começa com algum pensamento. E eu começo com esse aqui. Faz um clima pensante aí na tua casa, vai. Olha só. Vem na maldade, com vontade, chega, encosta em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. Vocês não sabem? Nossa. Essa música é da Anitta, cara. Meu Deus, uma pensadora contemporânea maravilhosa. Eu com uma baita expectativa, ele me traz um pensamento desse. Minha nossa. E são com essas palavras de puro empoderamento que eu me apresento. Eu sou Saio Oliveira, sou médico, especialista em psiquiatria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Suelen Amorim, naturóloga, coach e palestrante. Eu já me apresento direto? Já, porque já é de casa, né? Ganhei já esse know-how. Então, eu sou a Luana Macedo Coelho e estou aqui de enxerida, tagarela e empreendedora. E radialista. E nós temos outras convidadas hoje, né? Mais duas convidadas, né? Sempre mantendo aquela nossa política de sadomasoquismo intelectual. Geralmente pessoas convidam outras, né? Para agregar, a gente convida para humilhar, né? Então se apresentem, meninas. Que maldade. Meu nome é Carla, eu sou fisioterapeuta, palestrante, professora. Estamos aí, vamos conversar um pouquinho hoje, nessa tarde. Sou Claudete. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Claudete, professora e coach. Ok, então. Então é isso, pessoal. Hoje a gente tá, né? Hoje a casa tá cheia, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo também, como sempre, como todos os nossos assuntos são, tá? Antes de mais nada, só apresentando as redes sociais para você que quer nos seguir, para você que quer saber o que está acontecendo, o que a gente faz, aonde. A minha rede social é Saio Oliveira, @SaioOliveira, Facebook, Instagram, então você vai saber o que eu estou fazendo, onde eu estou consultando, e é isso aí. Meninas? O meu Facebook é Suelen dos Santos Amorim, o Instagram é Coach Suelen Amorim. O meu Instagram é Luana Macedo C. Meu Facebook é Carla Evaristo, o Instagram é Evaristo Carla. Meu Face é Claudete Maria Pianese. Ok. Então é isso. Sobre o que vamos falar hoje, Su? Sobre Outubro Rosa, câncer de mama. Assunto importantíssimo. E também sobre as implicações emocionais das mulheres perante essa doença e a ansiedade perante o tratamento, né? Tudo que surge quando a palavra câncer é dita, né, num diagnóstico. Certo. Uma das coisas que eu acho que é bem interessante a gente começar falando é que ninguém está preparado para isso. Mesmo que você seja o Buda, né, a pessoa que, sei lá, faz todas as suas... né, todas as previsões e tudo mais, ninguém está preparado para isso, né? Até porque quando a gente começa a pensar, né, você está ali, você faz o autoexame, então você faz a mamografia e eu observo, né, trabalhei muito tempo na saúde básica e a gente observa como as mulheres chegam apavoradas quando descobrem um mínimo possível, né? E assim, eu acho que a medicina ela se torna um pouco... não sei, talvez um pouco maldosa no sentido de como a gente não... As pessoas não sabem tudo, né? Então qualquer coisa já gera um sofrimento antecipado importantíssimo. Então eu queria começar hoje falando justamente sobre isso. Antes de sofrer, espera, calma, vamos ter um diagnóstico completo. Eu acho que isso é importante as pessoas saberem, né? É que a própria palavra câncer já assusta, né? Então, antes de qualquer prognóstico, as pessoas, quando pensam nessa hipótese, já pensam, né, na possibilidade de morte iminente. Então, assusta muito por isso. Uhum.
E assim, quando a gente pensa no autoexame, né, muitos estudos falam, né, não sei se vocês sabem disso, mas tem alguns estudos que falam que talvez o autoexame não é uma boa coisa, por, né, realmente prover esse hiperdiagnóstico, né? E na medicina você sabe os aspectos de lesões, né? Então o que é sentido na mama, geralmente o que é maligno ele é um pouco mais silencioso, né? Então aquela lesão super dolorosa que, ai meu Deus, geralmente não é nada maligno, né? Então assim, o que vocês acham desse autoexame? Eu particularmente acho importantíssimo porque é questão de autoconhecimento. Tudo que é autoconhecimento para mim é bom. O que vocês acham disso? Celi, uma pesquisa que eu estava lendo essa semana tinha um dado bem interessante: 66% das mulheres que têm o diagnóstico descobriram através do autoexame. Então eu acho fundamental, né, esse paradigma de que câncer de mama só acomete mulheres mais velhas, isso está caindo por terra. O ano passado a gente teve uma especialização, um curso que eu fiz em Florianópolis, e a palestrante lá falou que a menina de menor idade que ela teve com câncer de mama tinha 12 anos. E a de maior idade, 94 anos. E a última pesquisa que eu li também a respeito desse autoexame, as mulheres idosas, por não acharem que não tem a possibilidade de ter câncer de mama... Não vai mais acontecer, né? Não faz o autoexame. E a gente sabe que é através do autoexame que a maioria dos diagnósticos são elucidados, né? Descobre que tem um nódulo, um cisto, enfim, alguma coisa errada. Então, eu acredito que esse é o primeiro passo, até porque mulheres muito jovens não é indicado fazer mamografia, né? Então, acho que todas nós, independente da idade, é fundamental que a gente faça o autoexame. Mas o que vocês pensam nesse sofrimento demasiado e esse sofrimento prévio, às vezes até infundado? Porque a gente observa muito isso, e aí, claro, a gente puxa para o nosso lado de saúde mental, onde, por não ter uma informação completa, eu começo a criar vários cenários e a sofrer. Colocando isso, claro, obviamente, colocando isso numa balança, a gente tem uma questão de a descoberta de uma doença, né, potencialmente fatal é muito mais importante do que a nossa saúde mental. Será? Eu quero voltar, depois de repente até corta, não sei, mas é importante falar ali do autoexame, é uma coisa bem importante. Eu ontem, sabendo do programa de hoje, fui conversar com uma enfermeira que trabalhou muitos anos na Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui, amiga minha, e ela estava dando as dicas exatas, assim, até para o autoexame, né? São 10 dias antes da menstruação ou 10 dias depois. Durante a menstruação, a mulher tem aquela mudança hormonal, então o autoexame ele não é eficaz, isso é muito importante. Acho super válido, importantíssimo, como você falou, né, de ser feito o autoexame, mas ela colocou que no autoexame geralmente já é diagnosticado casos já um pouco evoluídos. Então, dependendo da idade, realmente a mamografia não é indicada, a gente não sabe como é que faz, tem que fazer o exame sim, o autoexame sim, mas não, ele vai diagnosticar às vezes já um nódulo um pouquinho desenvolvido. A minha sogra teve um diagnóstico no autoexame, mas ela já estava extremamente em grau 4, né, do câncer de mama. E então foi pelo autoexame. Ok, então é um ponto positivo para o autoexame, mas... até porque para que a gente possa diagnosticar com o autoexame, o tumor ele tem que ter, sim, ele já tem em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetro. A gente sabe que isso para câncer é muito. Exatamente. Sim. Mas até mesmo aquelas mulheres que não têm condições de fazer a mamografia, o autoexame seria a melhor opção, sim, né? Pelo menos é a única, né? Mas a única que elas têm, né? Então, assim, fica essa nossa introdução quanto à questão do autoexame, né? E a questão desse sofrimento, né? Que ele, né, deve ser evitado. Por quê? Porque você deve também ter essa consciência do diagnóstico totalmente. Eu acho que o sofrimento, como tu tinhas dito, Saile, ele é muito maior justamente pela falta de informação. Totalmente. Por isso a importância de estarmos aqui hoje, né? Já se fala muito hoje em dia, o câncer de mama, o Outubro Rosa justamente é uma campanha para isso, mas é algo que a gente tem que continuar reforçando, né? Quanto mais informação você tem, mais condições de se preparar para o tratamento, né? Enfim, então falar disso é importantíssimo. Eu acredito que essas Outubro Rosa, Setembro Amarelo e tudo mais, eu acho que isso serve para que nós
comecemos a olhar mais para nós mesmos, né? Eu acho que hoje a gente vive uma situação onde tudo é muito corrido, né? Onde eu estou fazendo tanta coisa ao mesmo tempo e eu termino não priorizando a minha saúde, né? E aí me faz pensar muito numa questão de que nós precisamos talvez mudar os nossos valores. Sim. Porque, olha só, poxa, eu preciso te lembrar que você precisa se cuidar. Como assim? Isso, Sim, que loucura, não é? né? O Outubro Rosa virou quase até uma coisa comercial, né? Muitas empresas trocam fachada ou fazem propaganda do Outubro Rosa, mas efetivamente o que eles de repente poderiam estar fazendo numa sociedade para trazer essa informação, né? Que nem a gente está hoje aqui. Nessa mesma conversa com essa enfermeira ontem, a Rede Feminina de Combate ao Câncer em Itajaí tem a camiseta do Outubro Rosa, está vendendo num preço muito, irrisório, né? Só realmente para tentar doações e está precisando absurdamente de dinheiro. Uma rede que faz todos os exames, né, de graça para a população, traz informações, faz palestras, tudo, e a gente está no Outubro Rosa precisando de doação, imagina no resto dos meses. Pois é. E como você disse, a gente ainda vai lembrar as pessoas que elas precisam se cuidarem né, delas mesmas. Mas é que as pessoas não têm a saúde como sua prioridade. E isso é algo que eu sempre falo nas minhas palestras. Porque se você não tem saúde, você não tem condições de trabalhar. Se não tem saúde, não tem condições de aproveitar um tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama. Mas muitas pessoas só param para se preocupar com isso quando estão doentes, né? Então, precisa sim chamar a atenção, eu preciso lembrar o outro, porque a gente não tem isso como hábito de cuidar de si mesmo, de prevenir doenças, de cuidar da saúde. É isso, a gente vê, é muito comum, né? Nós temos o hábito de cuidar da doença, né? Sim, Não sim. ter prevenção a ela, né? E como ele falou, o momento do autoexame, que a mulher descobre qualquer coisa, a primeira coisa que vem à mente é câncer. E a gente não consegue, com a ponta dos nossos dedos, saber se é um nódulo, se é um cisto, enfim. Então, eu acho muito válido o Outubro Rosa, porque a gente esclarece isso através de muitas palestras, de participações de mulheres que já tiveram câncer de mama, que não é o fim do mundo, não é uma sentença de morte, que a ponta dos dedos nos indica que tem algo e que a gente precisa ver o que é. Pode ser um simples cisto que pode ser acompanhado anualmente sem problema nenhum, mas também tem os dois lados da balança, né? Outubro Rosa, câncer de mama, qualquer alteração a mulher já pensa que é um câncer e já cai naquele buraco que parece um buraco sem fundo. Então é muito importante essa discussão. Esse buraco sem fundo, eu acho que demonstra o nosso despreparo, né, psicológico e emocional para coisas que podem acontecer, né? Todos nós estamos à mercê disso, né? Eu posso falar um pouco, né? Eu passei pelo tratamento. Então, não existe preparação. Não existe. Né? Psicologicamente, não. É como se fosse um assaltante te assaltar agora. Tu estás preparado psicologicamente? Ninguém está. E eu sempre fui uma pessoa bastante informada, li bastante, sempre em contato com tudo isso aí, mas no momento que eu recebi o diagnóstico, eu posso falar que é uma sentença de morte. Ainda é. Ainda é. É no momento que tu não estás esperando. É no momento que tu estás no melhor momento da tua vida, com a tua família, com o teu emprego. Nunca fiquei doente, não sabia o que era hospital, sempre me cuidei muito. E quando eu recebi o diagnóstico, eu vou falar para vocês. É difícil. É difícil. Sabe por quê? Tu estás ali olhando, e agora o que eu vou fazer? Agora. Acabou. Primeira coisa que vem na tua mente, acabou. Mas em todo esse momento, eu digo que hoje, o câncer para mim foi um professor. Ele me ensinou muitas coisas. Eu tive 3 diagnósticos, eu não tive um. Em cada diagnóstico eu me assustei. Isso que eu já havia vivido. Em cada diagnóstico eu me assustei. Sabe, então quando eu recebi o diagnóstico, agora o que eu vou fazer? Então, o que eu vou fazer, né? Aí eu aprendi muito, e eu aprendi com a fé. A fé e a família e a medicina. A minha médica,
ela se tornou uma grande amiga. Mas a fé, sabe? Porque quando eu cheguei muito fraca até a clínica, muito fraca mesmo. Eu não tinha esperança nenhuma. E quando eu cheguei lá, ela me deu um abraço e daí então ela achava que eu não iria resistir à quimioterapia. Sabe que não iria resistir. Uma porque estava muito avançado e outra porque eu estava muito fraca. Ela pediu para a enfermeira-chefe ficar aquele momento inteiro perto de mim porque ela achava que eu não ia resistir. Quando eu fui fazer a biópsia, o médico, ele achou que a água ia voltar e não ia cicatrizar os pontos. E daí então eu lembrei que eu tinha fé, eu tinha Deus e eu tinha minha família, antes de tudo. Porque só o médico sozinho ele não vai resolver. Eu aprendi muito com isso. E eu falo hoje para as pessoas, tu és a primeira pessoa que vai ter que te ajudar. E eu tinha que procurar essa ajuda, eu tinha que procurar em Deus, sabe? Então eu aprendi e eu lembro que eu comecei a ouvir os louvores e num dos louvores ele falava que nós tínhamos que ser gratos. Então, daí o que eu comecei a fazer? Todos os dias de manhã, eu acordava, abria a janela do meu quarto, tem uma árvore bem grande, os passarinhos cantando, eu abria a janela e eu dizia, bom dia Espírito Santo, obrigada pela minha cura. E dali para frente, a minha médica fala que não tem o pé de chorão, que ele vai até lá embaixo, ela viu eu me erguendo. E eu passei por uma quimioterapia fazendo tudo que uma pessoa faz. Indo a eventos, cafés, chá, aonde tinha o evento eu ia. Sabe, só não ia à praia, por quê? Porque a praia, tu fazendo quimioterapia, ela mancha a tua pele. Então, corta o sol, né? Então, eu só tomava vitamina D3. Então, eu posso dizer assim, sabe, seguramente nós não estamos preparados psicologicamente quando nós recebemos um diagnóstico. Pode ser um médico, pode ser um nutricionista, pode ser um psicólogo, que também acontece. Ninguém está preparado. Ninguém, porque é uma emoção muito forte. Né? Então, é isso aí que eu tenho que dizer. A família é muito importante nessa hora. E quando se recebe um diagnóstico de câncer, né, a pessoa entra num processo de luto. Então, o luto ele não acontece só quando a gente perde alguém, mas numa doença terminal também. E eu acho interessante, então, a gente abordar um pouquinho aqui as fases do luto, porque às vezes as pessoas estão vivendo isso e não conseguem se entender. O luto, para que ele seja vivenciado, a maioria das pessoas passam por 5 fases. A primeira fase é a fase da negação. E por que vem a fase da negação? Porque é algo tão sofrido de encarar, de admitir, que o nosso inconsciente tenta negar. Então vem a primeira reação como negação. Não, isso é mentira, o diagnóstico deve estar errado, tem algum engano, isso não é comigo que está acontecendo. Amanhã eu vou acordar e vou ver que isso tudo era um grande pesadelo. Então essa sensação de choque, né, e de tentar negar é muito natural, a grande maioria das pessoas sentem. Passada a negação, ela não dura muito tempo porque a realidade está ali. Muitas pessoas sentem a fase da raiva, que é uma revolta com a vida, com Deus, com os outros. Muitas pessoas passam a culpar, né, médicos e outras pessoas, porque é uma revolta com a vida. E até pensamentos de como se fosse inveja. Por que não acontece com o outro? Ele sim merecia essa doença. Eu sempre fui tão bom. Então é uma revolta com a vida. Também geralmente não dura tanto tempo, porque como a raiva nos desgasta, a pessoa fica pouco tempo. E é muito provável que logo depois da revolta entre num processo de barganha. A pessoa tenta negociar com a vida e com Deus. Então é muito comum as pessoas fazerem promessas, né? Se eu me curar, eu nunca mais vou comer açúcar. Eu vou subir a escadaria de não sei qual igreja. Eu nunca mais vou falar palavrão, né? Então são negociações que se faz com a vida e com Deus para tentar ter a cura, a vida de volta. Outra fase do luto, que geralmente vem em seguida da barganha, é a tristeza profunda,
que chama a fase depressiva do luto. Não é a depressão propriamente dita doença, mas é uma fase depressiva. Por quê? Negar o luto não adiantou, o diagnóstico está ali. Se revoltar com Deus e com a vida também não mudou a situação. Negociar com a vida pode até ter tentado, mas também não deu tanto retorno. Então é uma fase de tristeza profunda, porque a pessoa realmente vê o buraco em que ela se encontra, ela se sente no fundo do poço. Então é uma fase de uma tristeza profunda em que ela chora, e isso precisa ser vivenciado para se recuperar com o tempo. Então o luto é um período que se sucede, né, a alguma perda ou a talvez uma perda pela morte. Então a pessoa se reajustar emocionalmente, é como se fosse uma digestão mental de tudo que acontece, que está acontecendo, para ela conseguir erguer a cabeça e encarar. Então a última fase do luto é a aceitação. Não é uma aceitação, não é uma fase alegre, mas é uma fase mais tranquila, em que a pessoa não tenta mais negar, não tenta mais brigar, e ela já também não está se afundando, ela consegue seguir em frente. Então, é uma pessoa que está muito mais disposta a encarar um tratamento, né? E quando é um câncer realmente terminal, que não tem mais expectativa de vida, é a fase que as pessoas se permitem deixar a casa pronta para sua morte. Então é a fase que elas se despedem, que elas fazem orientações para quem vai ficar, né? Porque ela já está em paz com a realidade que ela vive. Então esse processo do luto é muito natural, vem diversas emoções e sensações físicas, vem confusão mental, vem transtorno do sono, vem transtorno da fome, né? Do humor, irritação, tudo isso é natural do luto. Então às vezes as pessoas têm uma sensação, com essa confusão emocional, não conseguem se entender. Então eu acho importante clarear isso, né? Porque como ela falou, a gente se sente num buraco, né, Claudete? E por que ninguém está preparado? Porque nós não somos preparados para perder, né? E o câncer, ele está ligado à perda de saúde, à perda de vida, por isso que é tão sofrido. É um despreparo do fim, né? Eu acho que nunca está claro para a gente que nós nascemos e morremos. Está muito claro que a gente nasce e vive, nascemos e vivemos. Um tempo atrás, na faculdade, eu fiz apresentei um trabalho sobre morte, né? E aí falando sobre essa barganha do ser humano com a morte, né? A gente sempre está barganhando com a morte. E a gente fazia tipo um teatrinho, não era um teatrinho, era como é que é o nome daquela? Uma sketch? Não, era enfim, eu tinha um texto, aí eu li pro pessoal assim... você tá se formando, não sei o quê, e aí você tem seu primeiro encontro com a morte, tá no seu carro lá, né, passou no sinal vermelho, seu primeiro encontro com a morte. E aí antes eu pedia para eles escreverem três coisinhas no papel, uma parte do corpo, eu acho, um sonho e a pessoa que você mais amava. Aí tá lá, beleza. E a morte fala, não, beleza, vou te deixar viver, mas você tem que me dar alguma coisa em troca. Aí a gente fez foi um negócio bem teatral, a gente fez uma rodinha com as velas, assim, a pessoa jogava o papelzinho lá onde estavam as velas, né? Aí todo mundo jogava alguma coisa, né? Aí tinha gente que já se ferrou aí, porque o sonho era se formar, tava indo pra formatura e tal. Aí beleza. E aí você via que assim, a gente começava a perceber uma coisa, as pessoas iam até o fim. Tinha gente que não aceitou a sua morte. Que até a pessoa que mais amava, né, suponho eu que foi a última que ficou na mão, até essa pessoa foi. Você entende? Não aceita, é uma questão do fim, eu não aceito o fim, eu não sei lidar com o fim, né? E a gente vive como se fosse imortal, e a gente tem a sensação de que nunca vai acontecer com a gente, né? Sempre com o outro, nunca conosco. Levando uma questão religiosa, né? A Bíblia diz que Deus colocou tempo indefinido no nosso coração, por isso que a gente não aceita a morte, né? E a gente também não pode fazer essa relação de câncer e morte, né? Porque a gente sabe que se for descoberto no início, tem muita chance de cura. E isso é que a gente tem que deixar claro, né? Que a gente sabe que se for no início, pode ter até 80%, 90% de chance de cura. E a importância da gente estar falando isso, do autoexame, da mamografia, porque a mamografia não vai evitar que nós tenhamos câncer, muito menos o autoexame, mas sim diagnosticar de forma precoce. Então, quanto antes isso for descoberto, qualquer tipo de câncer, vai fazer com que todo esse processo que nós falamos até agora, ele seja minimizado, né? E a gente possa ter, né, uma expectativa de vida, uma qualidade durante esse processo que seja menos dolorosa, que a gente possa superar isso, como a Claudete falou, né? Esse tripé extremamente importante, Deus, os médicos, né, e a família,
Lembrando agora uma conversa que eu tive com uma paciente, ela falou que de tudo que ela sofreu, de tudo, de ter tirado a mama, de ter aberto os pontos, ela contou que ela tomava banho assim e a pele abriu, entrava água entre a pele e o músculo. Isso não doeu tanto quanto a indiferença do marido. Do momento do diagnóstico até aquele momento que nós tivemos uma conversa, que foi uma palestra, né? Foi lá em Blumenau isso. Ela disse que o marido não havia tocado nela. Então, essa fase de aceitação que tu falou, Suelen, até o momento da ação, onde a gente realmente levanta a cabeça e admite que precisa ser tratado e busca ajuda, isso pode ser diminuído drasticamente esse período se a família estiver apoiando. Com certeza. Né? Então, a família também tem um papel fundamental nisso, né? Mas eu acredito, como a Claudete falou, ninguém está preparado para isso, né? A gente tem que sim entender que todos nós podemos passar por isso. E quando tu falou desse exemplo, né, nossa, cheguei a me arrepiar, porque como mexe com a autoestima da mulher, né? É justamente a mama, perder a mama, né? A questão de perder os cabelos na quimioterapia. Então a autoestima feminina fica muito afetada. E como realmente precisa do apoio das pessoas à volta. Esse simbolismo, né, da mulher, e quando você pensa na mulher, você pensa, né, sempre você vai pensar nos aspectos corporais dela, né, e é como se você arrancasse isso, né, eu estou arrancando a tua identidade, aquilo que te identifica. É pesado isso. Isso é uma amputação, né? Sim, totalmente. E além eu conversei uma vez com uma paciente e ela ampliou um pouco até mais a minha visão sobre isso, no sentido que a gente pensa na questão muito de características sexuais, e ela falando, sabe, doutor, depois que isso aconteceu, eu perdi, né, um pouco do meu relacionamento com meu esposo, porque tá aí uma característica sexual, e eu me senti também meio distante dos meus filhos, porque foi com a minha mama que eu amamentei eles. Então, você vê que coisa complexa, né? Que tá na emoção. É complexo isso. Por né? isso que mesmo tendo, né, a cura, ela ainda precisa de um tempo para se reajustar dentro da própria vida. A amputação, ela traz esse processo de luta. Ela precisa desse tempo para conseguir, então, se reerguer e se reajustar dentro de uma nova realidade. É a cicatrização, né, mesmo. E assim, essas repercussões são extremamente, né, amplas, né? Hoje a gente tem uma visão e é por isso que é interessante esse papo, porque todo mundo tem uma cabeça, todo mundo tem uma realidade, né? Então a realidade médica ela é muito ali restrita à ciência, né? Então quando você começa a amplificar tudo isso, você começa a perceber outras coisas, né? Tu vais ter que ter muito forte dentro de ti, muito forte. A palavra de Deus para te fortalecer. O teu médico ajuda, teu médico ajuda, tua família ajuda, mas tu vais ter que ter uma bomba atômica dentro de ti, que é a fé. Uma palavra que veio muito forte para mim era assim: se vocês abrirem o meu Face, vai estar sempre: a alegria do Senhor é a minha força. Sempre, era em fotos, era onde eu estava. A alegria do Senhor é a minha força. Porque nós não temos alegria no momento desse. Nós não temos força. Mas Deus, com a fé que vem de dentro, que Ele te traz, a fé, eu aprendi muito. E eu aprendi hoje a agradecer a tudo. Tudo, as coisas ruins e as coisas boas eu agradeço. Por quê? Porque a gente vê que, eu vejo muito assim, ó, quando eu agradeço, eu estou enviando um e-mail aos céus, a Deus. É como se eu enviasse um e-mail naquele momento, né? E como que se Deus abrisse naquele momento o meu e-mail e falasse assim, ó, poxa, que legal, a minha filha, mesmo por todos os problemas que ela está passando, ela está agradecendo, sabe? Então, e quando nós murmuramos, porque o meu filho, meu marido, os meus amigos são todos testemunha, eu nunca falei assim, ó, por que eu estou assim? Não, eu sempre falava assim, para quê? A gente sempre tem que perguntar, para quê? Deus tem um propósito. Eu sabia que Deus tinha um propósito, e era um propósito maior, sabe? Então, hoje eu sei para que eu passei. Hoje eu sei.
que eu tinha que mudar as minhas atitudes, eu tinha que ter amor, mas mais ainda, sabe? Tu muda o teu olhar para as pessoas, tu começa a mudar, sabe? Por isso que eu falo, câncer para mim foi um professor. A consciência do fim te modifica. Com certeza. Né? A consciência do fim te modifica. E como é importante, né, essa força interior para enfrentar um tratamento. A pessoa, o paciente que não tem, que ele já olha para o lado negativo, que ele já se deprime, que ele não consegue se apegar a algo maior, é muito mais provável que realmente aquele prognóstico que é dado, né, do tempo de vida, né, seja ainda mais encurtado. Porque o emocional da pessoa tem que estar muito fortalecido para enfrentar esse processo. Tem pesquisas que mostram até como funciona no cérebro, ou a visão positiva, ou quem tem fé e acredita em Deus, ou quem faz meditação, né? Aí, claro, depende de cada um, como cada um trata a sua mente, que isso que faz um efeito em algumas células cerebrais, e não seria exatamente o nome tipo efeito placebo, mas que funciona como um remédio e atua na melhora, sim, do câncer. Então, tanto a fé como a meditação, e se a pessoa ainda, né, tiver fé, meditação e tudo isso, então acho que dá um efeito muito maior e ajuda, sim, na cura. Esse tripé que ela falou é extremamente importante, né? A questão da medicina, de não negar o tratamento. A gente tem muitas pessoas que talvez por falta das duas, né? Como a gente fala num tripé, então talvez por falta de família e fé, eu nego a medicina também, já que eu não tenho nada. Por que eu vou, né, me expor a um tratamento que reduz a minha imunidade, que parece que me piora mais, né, do que melhora? Por que eu vou me expor a isso? Infelizmente, a gente tem ainda hoje pacientes que recusam o tratamento. É claro que dentro da medicina a gente tem essa fase tão, eu acho, tão maldosa, né, de você comparar, né, prognóstico, que é o quanto que essa pessoa tem de chance de cura, né, comparar a expectativa de vida, quantos anos essa pessoa tem, quantos anos provavelmente essa pessoa vai viver, enfim, tem toda uma comparação fria, né, às vezes necessária, outras vezes não, mas existe, né? Mas assim, mesmo assim a gente ainda tem pessoas que com um bom prognóstico, né, com expectativa de vida, pessoas que negam o tratamento, que falam, não, eu não vou fazer. A gente tem isso. Você, ontem, falando isso, me lembrei do que aconteceu ontem, conversando, uma senhora e um senhor falaram isso, que a filha dela teve câncer, e ela, independente da crença de cada um, né, mas a filha dela procurou uma índia e tomou uma garrafada. Então, assim, aí eu disse, mas qual foi o resultado? Não, hoje ela está curada. Eu disse, mas ela não fez tratamento nenhum? Aí ela assim, não, só quimioterapia. Mas é bem interessante que eu acredito nisso, assim, sabe? É uma questão minha. Eu acho que a gente deve muito mais priorizar, né, as atitudes pessoais do que a medicina. Hoje eu falo para os pacientes no consultório, eu falo, cara, talvez, se a minha parte aqui for 20% da tua cura, da tua melhora, numa depressão, numa bipolaridade, sei lá o quê, é muito. Então eu jogo muito essa questão da fé e dos esforços pessoais e familiares, né? Porque é isso que a gente leva mesmo, né? Então, que bom que a garrafada curou ela, né? E eu acredito que foi, entendeu? Mas isso me assusta, sabe? Porque muita gente, como tu falou, realmente abandona o tratamento, né? Sim, sim. Vai atrás de alguma forma de cura que não seja através da medicina. E eu já acompanhei alguns casos onde a pessoa realmente largou de mão tudo e o resultado não foi bom. A gente sabe disso, né? Que é muito complexo isso. Então, já tendo os 3 tripés já é difícil, imagina se tu ficar capenga, como tu falou, né? As coisas vão ficar mais difíceis ainda, né? Eu acho que é bem interessante, é bem importante a gente falar realmente disso, né? A repercussão do tratamento não é fácil, né? Não é um tratamento fácil, é um tratamento mutilador, né? É um tratamento que te enfraquece, né? Mas se houvesse algo melhor, estaria aí ao nosso dispor, né? Então... todo mundo fala assim, quando que vai ser descoberta a cura do câncer, né? E quem descobrir e tal. Então, são tantos tipos de cânceres, né? E o câncer de mama é um deles. E cada pessoa também que desenvolve, às vezes tem um fator, né? Ou vários fatores, porque é uma doença, né? Que provém de vários fatores, às vezes genética ou hábitos de vida e tal. É difícil você criar simplesmente uma cura para tudo. E a pessoa provavelmente seria muito mais fácil se tomasse uma injeção
e pronto, tirou, né? Não tá mais doente, ou vai tomar assim, ó, esse envelopinho aqui de remédio por 7 dias, de 8 em 8 horas, acabou. Ou né? essa garrafada aqui. A garrafada, então... Conversar com a Índia. Mas, infelizmente, ainda não funciona assim, né? A gente não sabe se vai evoluir para, de repente, né, ter realmente a cura do câncer, não sei. Mas é importante, e daí como nutricionista, assim, falando um pouco, antes até do diagnóstico, antes até de você desenvolver o câncer, de você também prevenir, porque até o Outubro Rosa serve para isso, né? Para falar também sobre a prevenção, ou de quem tem um histórico, né, genético, ou de os grupos de risco, né? Sim. Mulheres que tomam hormônios por muitos anos e tantos, né? Tantos riscos que faz para desenvolver o câncer de mama. E a alimentação é uma que pode prevenir até 30% de o câncer se desenvolver, do câncer se instalar, do câncer se desenvolver, até para quem já está com câncer instalado também evitar, né, a progressão da doença. Então é um tratamento que é coadjuvante com a medicina, né? Ou você consegue tentar, né, ter menos chances de desenvolver, até para quem tem problema genético, se a mãe teve câncer de mama, a avó teve câncer de mama, você consegue até, tendo hábitos saudáveis de alimentação, apagar do teu histórico genético a chance de desenvolver câncer de mama. É incrível isso, né? Porque a saúde e a doença, ela começa pela boca. Então a Mas, gente realmente tem que pensar eu nisso. fico muito preocupada. Se a gente for ver os números de levantamento de pessoas com câncer, o INCA esse ano ele previu que nós teremos 600 mil pessoas. Muito mais que o ano passado. O número de mulheres com câncer de mama o ano passado era 57 mil, mais ou menos. Esse ano, 59. Então, só tende a aumentar. Né? E quando tu fala em alimentação, embora tenha todo esse modismo, eu acho que a gente está comendo cada vez pior. Sim. Cada vez pior. Mais agrotóxicos, mais, enfim, tudo, né, na nossa alimentação. Eu acredito que esse boom desse grande número de câncer que a gente está vendo aí, claro, muito se acredita à tecnologia, né, que hoje é extremamente avançada no diagnóstico. Mas essa evolução também eu atribuo muito à nossa alimentação. Porque hoje a gente tem uma alimentação precária, muito fast food, é muita comida industrializada, é muito conservante, muito corante. Então e é difícil a gente conseguir explicar isso e ter acesso a essas informações. Porque até mesmo se a gente tentar ter uma alimentação de mais qualidade, sem agrotóxicos, quem consegue bancar isso? Mas não é necessariamente só pelo valor, mas assim, tem uma frase que eu acho muito interessante que fala assim, o que é comum, mas não é normal, né? E o que é normal é outra coisa, não necessariamente é comum. Então, como é que a gente vai explicar para todo mundo que comer isso ou aquilo, porque hoje em dia está tão mais fácil, né? A gente tem o fast food, a gente tem tudo no supermercado à disposição em todas as prateleiras, isso é comum, mas não significa que é normal. E sim, a alimentação está totalmente, né, intrínseca, porque a gente vê em populações, por exemplo, que nem o Japão, que tem uma alimentação muito mais saudável, um povo milenar, com os hábitos deles, assim, eles têm menos chances de câncer, o índice é menor, tanto de câncer como outras doenças crônicas, né? Mas junto da questão da alimentação também é muito importante falar dos aspectos emocionais, né? Uma pessoa, por exemplo, que passa a vida inteira guardando mágoa, rancor, também isso é um forte, né, indício, desculpa, isso é o que pode colaborar também, né, para um câncer. Então, você ter uma forma mais positiva de enfrentar a vida, né? E, enfim, e quando a Claudete fala, né, que o câncer é um professor, eu acho isso fantástico, porque tudo na nossa vida realmente nos ensina, mas a gente aprende muito mais na dor do que no amor, nos momentos de sofrimento. Toda doença, ela traz alguma lição embutida, mas muitas vezes a gente não presta atenção nisso. E eu dou um exemplo básico. Muitas vezes a gente senta de qualquer jeito na cadeira, a gente vai prestar atenção na nossa postura quando as costas começam a doer. Então, todo sintoma é um pedido de socorro do corpo. O câncer, ele traz, é um aprendizado intenso, né? É um intensivão de muitas coisas. Então, não é só a notícia em si, todo o tratamento. A gente imagina uma pessoa, né, que enfrenta o tratamento, quanto ela aprende a ser humilde, a reconhecer a ajuda dos outros na vida dela, a valorizar cada dia as pessoas à sua volta. Então, realmente é um amadurecimento enorme, né? E quando a pessoa passa a olhar, então, o câncer não só como um castigo, ou como um azar, ou como uma situação ruim, mas como um momento de grande aprendizado,
né, ela já tem outros olhos perante a vida. Então a forma dela encarar aquilo ali muda completamente, vai fazer diferença sim no tratamento. Isso pode ser, acho, transformador tanto para a vida dela, como que também no ponto de vista de cura da doença. É transformador também nesse processo, né? É porque nós aprendemos desde criança que Deus castiga. Só que Deus não castiga. É nós que não fizemos a coisa certa. Deus, Ele é Deus. Ele sempre vai querer o bem. Então, nós aprendemos Deus como um velhinho que está lá te dizendo, agora tu vai ser castigado. Não. Deus é Deus, Deus é amor. Só que nós, né, muitas vezes nós não nos cuidamos e depois nós queremos colocar a culpa sempre em quem? No outro. Então, eu vou colocar a culpa em quem? Em Deus. Mas Deus não faz mal. Deus, Ele só quer o bem, né? E uma coisa que eu aprendi também, a mulher com câncer, ela quer ser ouvida. Principalmente mulher, que gosta de falar muito, né? Então, ela quer falar. Então, ela quer ser ouvida, por isso que a família é muito importante. E hoje, quando nós vamos visitar uma mulher, o que a gente faz? Ouve primeiro. Vamos ouvir. Nós vamos ouvir bastante, que às vezes elas querem oração. Não, agora tu vais falar de ti. Tu vais falar como é que tu estás te sentindo. Então, ela começa a falar, porque o nosso equilíbrio, como nós estávamos falando naquele dia, é o ouvido, né? Tem muitos momentos que ela tem que falar, mas depois ela tem que também ouvir, né? Então, isso aí vai nos dando equilíbrio. E outra coisa que nós chegamos e nós falamos quando nós vamos visitar uma mulher com câncer, em tratamento, né? Que eu não gosto da palavra câncer, vão tirar, uma mulher em tratamento. Então, quando nós chegamos lá, o que a gente fala ao chegar? O teu médico só vai te ajudar se tu te ajudares. A cura está dentro de ti. Se tu te ajudar com a tua autoestima, sabe, comprar uma peruca, um lenço. Hoje no projeto nós temos perucas, nós temos lenços, né? Então, porque tu vais ter que começar, a tua autoestima vai ter que se levantar, vais ter que te arrumar, vais ter que te maquiar, vais ter que sair. Por quê? Porque tu melhorando a tua autoestima, tu vais melhorar a tua doença e tu vais ajudar o médico. Agora, se tu ficares, eu não consigo, eu não vou sair, eu não vou fazer, eu não quero, né? Como que o médico vai te ajudar? Trazer para a responsabilidade. Né? Trazer para a responsabilidade delas. O que o paciente pode fazer para mudar a sua situação, não só se colocar numa atitude passiva, né? Isso, e daí então, nós agora vendo essas mulheres, andando junto com elas, a gente está vendo que muitas delas morrem por causa da autoestima. E daí vem a depressão. Porque o câncer em si, ele não mata. Mas a tristeza mata. Sabe? Então, aí a gente fica muito triste quando vê e nós começamos a analisar. Essa mulher, ela se fechou, essa mulher, ela ficou dentro de casa. Essa mulher, a família não foi presente. O médico estava lá. Mas o médico não pode te ajudar se tu não te ajudar. Então, isso aí a gente passa muito para elas hoje, sabe? Então, fala um pouquinho para a gente do teu projeto, Claudete, para quem estiver ouvindo, quiser buscar. Nós temos o projeto Curadas para Servir, na Casa da Família, em Balneário Camboriú. Esse projeto nasceu no meu tratamento, né? Que nós queríamos fazer algo, então. Então, começamos a desenvolver o projeto. E daí, então, ele é um bebê, mas já está fazendo alguma coisa, já está plantando uma semente. Então, o que nós fizemos? Nós estamos na Casa da Família, ao perceber que o crochê ajuda muito, nós pesquisamos sobre todas as artes, né? As artes não, como é que se diz? Trabalhos manuais. Os trabalhos manuais, e vimos que dentre eles o crochê, ele ajuda muito, sabe? Então, estamos com o crochê. E vocês fazem encontros semanais, né? Semanais. Todas as segundas-feiras nós estamos lá. Se elas precisarem de visita, nós vamos. Nós temos um grupo de WhatsApp onde elas conversam entre si.
Elas, sabe, elas acordam, dizem se elas não estão bem, como é que estão. Então, entre si elas conversam. E depois nós entramos também e sempre deixamos uma palavra de ânimo ali, né? Então, é um projeto e nós já profetizamos sobre a vida delas. Tu estás curada, porque o nome já é, né? Curadas para servir. Então, elas têm que se levantar já como curadas mesmo. Então, o projeto, ele está ajudando nesse sentido. E não é só no Outubro Rosa. É levar o ano inteiro, porque quando aconteceu, nós falamos, vai ser um projeto que vai vir para ficar. Ele é um projeto, ele não tem nada com o governo, ele sabe, tudo que a gente está fazendo é nós sozinhas, é a gente fazendo as coisas, vendendo, para que a consulta. A minha médica, ela sempre que eu peço, ela faz a consulta, só que tem o seguinte, a consulta, nós ganhamos uma cortesia quando essa mulher vem procurar. E a lei fala que é 60 dias que a mulher tem que estar fazendo químios, passado por todos os exames, mas a lei não funciona. Nós temos mulheres que estão esperando ainda na fila. E aí, então, nesse projeto, vocês vão dando essas orientações para as Nós mulheres. Dando, Isso. Então, quem está ouvindo, né, que recebeu algum diagnóstico de câncer há pouco tempo, quiser fazer parte do projeto, vai segunda-feira, em qual horário? Segunda-feira, das 14 às 16h30. E qual é o endereço da Casa da Família? Na Rua Uganda, no Balneário Camboriú. Sabe, a Rua Uganda é bem pequenininha, então é fácil de identificar a Casa da Família. E pode procurar no Face também, Curadas para Servir. Não, no Face, agora que nós estamos fazendo o nosso Face de Curadas para Servir, né? Então, mas na Igreja Luz da Vida, se ela chegar, ela já vai chegar lá e eles já vão indicar a Casa da Família, a Curadas para Servir. Ok, show, né? Parabéns pela iniciativa. Muito bom, muito bom. E mais alguma última consideração de alguém? Alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Eu acho que não, né? Falamos bastante, só vamos frisar mais uma vez a importância do autoexame, da mamografia. Por lei, ela é indicada aos 40 anos de idade, mas se a paciente tiver sintomas antes dessa faixa etária, ela necessita procurar ajuda, ela tem que consultar, ela tem que fazer os seus exames. Muitas vezes as mulheres não vão por medo da mamografia, acho que é uma coisa absurda, que dói, não é desconfortável, mas não provoca uma dor absurda que não possa ser suportada. Então, mulheres mais jovens que têm algum sintoma, muitas vezes o médico, Sally pode dizer melhor que eu aqui, é indicado o ultrassom, até para não fazer com que essas pacientes submetam à radiação, né, quando com 20 e poucos anos. Mas o importante é realmente se tocar, né, se conhecer, se observar. Se fala muito do autoexame, mas não se fala como fazer. Muitas pessoas, a gente conversando, elas acham que tem que ser embaixo do chuveiro. Não tem que ser embaixo do chuveiro, tem que ser na frente do espelho. Elas têm que se olhar, comparar uma mama com a outra mama, ver se existe alguma retração, algum vaso saliente, alguma feridinha na pele, o mamilo se está exatamente como era, porque muitas vezes ele pode inverter. Então, algumas dessas características a gente não consegue ver embaixo do chuveiro. Então, é necessário que se olhe, que se toque, que se ame, como a Claudete falou, que tenha autoestima, e não imaginar que toda sentença de câncer, todo diagnóstico é uma sentença de morte, né? E a mulher tendo isso em mente, todo esse trajeto vai ser mais fácil, né? Eu acho que as mulheres, você, mulher que está ouvindo, né, você tem que se considerar a pessoa mais importante do mundo para você. E se você tiver saúde, o resto você corre atrás. Maravilhoso estar aqui hoje e acho que é um assunto muito pertinente, né, no Outubro Rosa, como a gente falou, mas realmente para que esses cuidados também sejam levados ao longo do ano, né, para todas. Certo. Então é isso, gente. Estamos terminando esse Papo Cabeça, né, mais esse episódio, e eu espero que vocês tenham gostado. Semanalmente, toda quarta-feira, o Papo Cabeça sai, hein? Sai no Spotify e sai também no YouTube, agora com imagem, né? Eu vim bem arrumado, não posso falar dos outros, né? Não, claro. Mas é isso, a gente sempre vai estar em imagem também no YouTube, você quer ver a gente, quer saber quem tá no episódio, enfim. E bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem bem. Tchau, galera. Um abraço.